Olá, professor. Bom dia. Eu me chamo Bruno e a partir de agora eu irei ministrar a minha microaula. Como já mostra aqui o anexo do plano de aula, eu desenvolvi uma microaula para a primeira série do ensino médio, onde nós vamos falar sobre preconceito linguístico e variação linguística. Antes de falarmos sobre variação linguística, é importante nós compreendermos o que de fato é essa variação linguística. Eu costumo sempre contextualizar com os meus alunos que é melhor tentarmos entender a palavra, né, ou as palavras, para depois contextualizarmos. Por exemplo, variação linguística. O que seria variação? Coisas que remetem à variação. Então vamos lá. Variação, muitos, vários, né? Variedade. Linguística lembra o quê? Língua. Língua lembra fala, né? Então, variação linguística, resumidamente, pode ser os vários tipos de fala. Nós sabemos que nós vivemos em um país multicultural, onde as pessoas elas são diferentes, elas fazem parte de religiões diferentes, elas têm pensares diferentes, elas têm gostos diferentes, não é isso? Culturas diferentes. Por que a nossa fala também deveria ser igual? Né? Então, quando falamos de variação linguística, falamos de um país onde você vai ter pessoas que falam de maneira diferente. Então, veja, até sou um pouco estranho, né? Nós no mesmo país, mas com regiões, né, com suas particularidades. Onde, por exemplo, aqui no Nordeste eu posso falar suquinho, aqui no Maranhão, e lá no Pará pode ser sacolé. Então, essa variação linguística nada mais é do que os vários tipos de se falar. E lembrando, é importante sempre mensurar e sempre afirmar que não existe uma maneira certa de falar. Todas estão corretas. Inclusive, o seu Joãozinho do Campo que fala bronqueado também está correto, tão quanto quem fala bloqueado. Então vamos lá, falando sobre variação linguística, é importante saber que essa variação linguística, como eu falei anteriormente, nada mais é do que os vários tipos de fala. São os falares, né, diferentes entre as regiões. Lembrando que essa variação linguística também pode ser percebida de país para país, que falam o mesmo idioma. Por exemplo, aqui no Brasil, né, e também em Portugal. É o mesmo idioma português, mas nós também vamos encontrar essa variação de palavras e de termos, né, de objetos, de coisas que dão nome a alguma coisa. Então vamos lá. A variação linguística, né, ela pode ser percebida de várias formas. Por exemplo, quando nós falamos abestalhado, quando nós falamos guri, mano, oxente, uai. Então, aqui no Maranhão, por exemplo, a gente não costuma falar muito uai, né? Mas em Minas, São Paulo, é muito mais comum se ouvir falar a expressão uai. Guri, né? É uma expressão que surgiu lá em São Paulo, mas que depois foi compartilhada, né, em outros estados. Então, hoje no Maranhão a gente fala muito esse guri, esse mano, mas são gírias que surgiram lá nas periferias de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Então, nós podemos falar também que essa cultura ela vai sendo compartilhada para outras regiões, para outros locais, para outras cidades. O que faz dessa variação linguística também ser compartilhada em todo o território nacional. Falamos sobre os tipos de variação linguística. São 4. Primeira é a variação linguística regional. O nome já é bem sugestivo, regional. Vem de região. Então nós vamos ter o quê? Regiões com suas particularidades de fala. Por exemplo, tangerina. Você vai ter tangerina, você vai ter bergamota e você vai ter mexerica. É a mesma fruta, é a mesma coisa, mas a depender da região que você estiver, você vai encontrar nomes diferentes. Então, variação linguística regional é essa variação de nomes que se dá a partir da região que você está localizado. Outro exemplo é o suquinho, né? Que todo mundo, pelo menos aqui em Cururupu, nós falamos como suquinho, né? Mas você vai ter duduzinho, você vai ter flautinha, você vai ter picolé de saco, você vai ter gelinho, perninha de São Tomé, geladinho, sacolé. Então percebam só que é a mesma coisa,
né? É o mesmo objeto, mas que a depender da região que você estiver, ele vai ter outro nome. Então, isso é variação linguística regional. Mudando, agora nós temos a variação linguística social, certo? Social, lembra classes sociais, lembra dinheiro, lembra pobre, lembra rico, lembra escolaridade, né? Então, a variação linguística social, nós vamos ter falantes que falam diferente, que falam de maneira diferente um do outro. E isso levando em consideração o contexto social a qual ele está inserido. Trouxe até um poema, na verdade era um texto do Oswaldo de Andrade. Para dizerem melhor, dizem mior. Para melhor, dizem mior. Para pior, pior, com acento agudo no O e não com R. Para telha, dizem T-I-A. Para telhado, dizem T-I-A-D-O. E vão fazendo vários telhados. Então, percebe-se, professor, que aqui nós vamos ter essa variação linguística social, né? As pessoas, elas falam de maneira errada, elas escrevem de maneira errada. Isso porque, por exemplo, elas não frequentaram a escola. É importante nós falarmos aqui também que essa variação linguística social, a pessoa que fala bicicleta, que fala bronqueado, ela não está errada, né? Essa língua, essa fala deve ser respeitada, porque a nossa fala é a nossa cultura. E cultura não existe uma certa, não existe uma errada. Obviamente que dentro do contexto que nós estamos inseridos, nós aprendemos a falar um português formal. Mas quem fala o informal porque não frequentou a escola, por exemplo, não pode ser menosprezado e nem julgado, e tampouco falarmos que ele está errado. Então essa é a variação linguística social, né? Tem a ver com sociedade, tem a ver com classes sociais, tem a ver com grau de escolaridade. A histórica, a variação linguística histórica, que é a mesma que diacrônica, ela faz relação a essa língua que foi mudando de acordo com o passar do tempo, né? Por exemplo, antes nós falávamos muito voz-me-ser. Antes nós falávamos, né? Estamos incluindo como se eu falasse também, se fosse dessa época. Então vejam só, então antes falavam voz-me-ser, depois você. Hoje eles falam tu, né? Então percebe-se que a língua ela foi mudando, né? A mesma coisa eram palavras que com som de Fá. Por muito tempo eram com P-H-A. Hoje não é mais. O outro exemplo também é quando a gente fala a palavra mancebo. Mancebo é um termo que faz referência a jovem. Mas ninguém mais hoje fala, ele é um mancebo. Não, ele é um jovem. Então percebe-se o quê? Que a nossa língua, ela foi mudando, né, de acordo com o passar do tempo. Então isso é variação linguística histórica. E por fim nós vamos ter as variedades estilísticas, né, que fazem referência a uma linguagem formal, a uma linguagem informal, a gírias ou jargões jargões, né? Então a linguagem informal é aquela que nós aprendemos na escola, né, que tem a ver com a gramática, onde o sujeito está no plural, o verbo também vai estar no plural. É aquela que diz que o artigo definido vai concordar com o substantivo. Então isso é uma linguagem formal, uma linguagem que está de acordo com a gramática normativa, uma gramática de normas. Já a linguagem, e lembrando que a formal é a mesma que padrão, né? A linguagem informal é aquela linguagem coloquial, onde a pessoa fala bronqueado, fala bicicleta, né? Onde ela escreve errado. Então essa linguagem é a linguagem informal, né? Ou também linguagem informal ou coloquial. E nós também temos as gírias, né? Que são muito comuns nas periferias dos grandes centros urbanos. Mano, qual é? Tá ligado? Tá de caô? Tipo assim. Então essas são as variações linguísticas estilísticas. Aqui nós temos uma atividade, né? Criando um diálogo maranhense. Como é que vai ser proposta essa atividade? O aluno ele vai criar um diálogo, né? Vai ser em grupo, em trio, em dupla, onde os alunos vão criar esse diálogo levando em consideração palavras do contexto que fazem parte do contexto do maranhense. Por exemplo, compadre,
bichinho, danado, arretado, cuchá, pitiu, né? Que é aquele cheiro, aquele odor desagradável. Então, aqui são somente exemplos. Mas o aluno ele pode buscar outras palavras que fazem parte do nosso vocabulário e, a partir delas, criar um diálogo para que possa ser apresentado. Falando agora sobre preconceito linguístico, que está totalmente ligado à variação linguística. Então, você tem essa variação de fala e, a partir dessa variação de fala, acontece o quê? O preconceito linguístico. Porque muitas pessoas pensam ainda que existe uma maneira certa de falar, quando de fato não é verdade. Não existe uma maneira correta. Existe uma maneira apropriada para cada momento. Por exemplo, eu não posso falar com o juiz, né, da mesma forma que eu falo com o meu amigo, né? Da mesma forma que eu não posso falar com o meu professor, como eu falo com o senhorzinho do campo que não frequentou a escola. Então, essa variação linguística nos faz entender que não existe uma maneira certa de falar. Existe uma maneira apropriada para cada ambiente, para cada momento. E cabe ao falante, cabe a nós, sabermos qual fala utilizar a depender do contexto que você está inserido. Mas falando sobre preconceito linguístico, já sabemos que linguística tem a ver com línguas, né, com fala, e preconceito nada mais é do que a exclusão, a segregação de uma pessoa a depender daquilo que ele seja, né, daquilo que ele é. Então, preconceito linguístico, gente, professor, desculpa, tem a ver com a discriminação de uma pessoa meramente pela sua forma de falar. Geralmente porque ela usa um português informal, né? Então, falou bloqueada, a pessoa começa a estar sorrindo. Falou bicicleta, a pessoa vai lá e começa a fazer chacota. Ela fala chiando, né? Típico do paraense. Ela usa muitas gírias. Aí isso acaba gerando, ou pode gerar, um certo constrangimento para a pessoa que usa esse tipo de fala. Então, tudo isso chamamos de preconceito linguístico. Eu trouxe uma frasezinha que vem exemplificar o que seria esse preconceito linguístico. Escrever corretamente a língua portuguesa não é sinônimo de inteligência. Inteligência é saber respeitar as variações linguísticas e ter jogo de cintura para se comunicar com qualquer pessoa em qualquer situação. Então, ser inteligente não é escrever bem, escrever com palavras complexas, palavras difíceis. Escrever bem é nós sabermos nos comunicarmos com as pessoas. É saber que vai existir vários tipos de fala, não existe um certo, não existe um errado, e cabe ao falante se adaptar ao contexto daquele outro indivíduo. O preconceito linguístico, ele se dá a partir do preconceito socioeconômico, né? Joãozinho não tem muitos recursos financeiros, né? Veio de família humilde, família pobre. Então ele não estudou muito. Infelizmente, a gente sabe que isso é a realidade de muitas pessoas. Quem não frequenta a escola tende a falar mais errado, a escrever mais errado, porque não frequentou a escola. Isso tem a ver com o quê? Com preconceito socioeconômico. Já o preconceito regional é quando você vai comprar um suquinho lá no Pará e fala que você quer um sacolé e a pessoa começa a achar graça, né? Então esse preconceito linguístico socio-regional, tem a ver com o quê? Tem a ver com essas variedades, né, de que se dá de uma região para outra. Lembrando que esse preconceito socioeconômico tem a ver com classes sociais. Pessoas ricas tendem a usar um português mais formal, né? Pessoas com poder aquisitivo menor tendem a falar um português mais informal porque não teve possibilidade de frequentar a escola. O preconceito regional, ou melhor, socioeconômico, também tem a ver com o racismo. Por exemplo, hoje, algumas pessoas ainda usam o termo macumba, né, como forma de preconceito, de tentar menosprezar o outro. Mas sabemos que macumba nada mais é do que um instrumento de percussão, né? Então, o racismo tá muito ligado com as questões dos povos negros, né? Então, até hoje é visto de maneira errônea, de maneira preconceituosa. Então, esse preconceito linguístico, né, tem total relação com esse preconceito, essa variação linguística tem total relação com o preconceito linguístico, elas estão enraizadas. E a minha fala aqui para encerrar é que não existe uma maneira certa de falar. Eu sempre falo isso para meus alunos. Existe uma fala específica para cada
contexto. E cabe a nós sabermos qual iremos utilizar. Então, professor, é isso. Desculpe os erros, né? Mas eu acho que eu consegui passar minha mensagem para o senhor. Muito obrigado e até breve.